abra sua Bíblia, por gentileza, para que nós possamos ler a palavra do Senhor. Deuteronômio, capítulo 34, versos de 1 a 7. Enquanto você abre, quero te lembrar que amanhã, dia 2 de novembro, e dia 2 de novembro é um dia separado aí, para as pessoas pensarem um pouquinho na morte, não é? Deveriam, pelo menos, né? Já que o dia se destina àqueles que vão ao cemitério visitar os mortos, que não estão ali mais, né? Mas deveria, pelo menos, já que é feriado, a gente pensar um pouquinho nessa realidade. Então, para que nós não cometamos o erro de não pensar amanhã, vamos pensar hoje, hoje à noite. Só que nós vamos pensar de uma forma diferente. Vamos ver nesse texto o fim da vida de um homem de Deus, de um homem que viveu com Deus, de um homem que fez a vontade de Deus. É muito diferente partir deste mundo vivendo para si mesmo e fazendo a sua vontade, do que viver neste mundo e partir vivendo para Deus e fazendo a vontade de Deus. É muito diferente. E Moisés foi um homem que viveu para Deus e partiu dentro da vontade de Deus, né? Do tempo de Deus. E nós vamos ler então os versos de 1 a 7. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o Naphtali e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até ao mar último, e o sul, a campina do vale de Jericó, e a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que eu jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente mostro-te para a veres com os teus olhos, porém lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, e os seus olhos nunca se escureceram, e nem perdeu ele o seu vigor. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado porque estamos na Tua presença cultuando o Teu nome, Senhor, e muito obrigado agora, porque podemos abrir a Tua palavra e ler estes versículos tão preciosos sobre a vida de Moisés, um homem de Deus. E nós oramos por aqui, ao meditarmos, ó Deus, nesse texto e no contexto que vem aí, desde o capítulo 31, neste assunto, nós possamos aprender a viver bem e a partir bem também. Cuida de cada um que está aqui, que a glória e a graça do Senhor cubram nossas vidas e a vida de todos aqueles que haverão de ouvir esta mensagem. Em nome de Jesus, amém. O verso de número 5 é taxativo. Diz lá: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor. Morreu Moisés. Meus irmãos, até os melhores homens do mundo morrem. Não sei se você sabia disso, mas morrem, não é? As luzes da ribalta se apagam até para os heróis. Eu fiquei um tanto quanto chocado um tempo atrás que eu ouvi falar que o Super-Homem morreu, né? O personagem, né, que fazia o Super-Homem morreu. Mas quando você pensa em Super-Homem morreu o Super-Homem, é até estranho, né? É estranho mesmo, né, Max? É estranho mesmo. Então, mas eles morrem. Até os heróis morrem. A morte, meus irmãos, ainda é feroz e implacável. Ainda é feroz e implacável. Tanto que o Carlos Drummond de Andrade, que nem crente é, ou foi, escreveu sobre ela. E ele escreveu uma poesia chamada A Cavalo de Galope. E a ideia desse poema é que a morte vem a cavalo de galope. Galope quer dizer, ela vem correndo, ela vem com pressa, ela vem depressa. Talvez você já tenha ouvido este poema, mas eu vou ler de novo porque vale a pena para a nossa reflexão. Diz assim: a cavalo de galope, a cavalo de galope, a cavalo de galope, lá vem a morte chegando.
a cavalo de galope, a morte numa laçada vai levando os meus amigos. A cavalo de galope, depois de levar meus pais, a morte sem prazo ou norte, vai levando meus irmãos. A morte sem avisar, a cavalo de galope, sem dar tempo de escondê-los, vai levando meus amores. A morte desembestada, com 4 patas de ferro, a cavalo e de galope, foi levando minha vida. A morte de tão depressa, nem repara no que fez. A cavalo de galope, me deixou sobrante e oco. E logo vai chegar a minha vez. Forte esse poema aí, né? Não é fácil ler esse poema não, no dia 1º de novembro. Mas temos que ler, porque é a realidade, né? E gente, a morte vem mesmo. É um assunto assim difícil às vezes de falar, mas ele é real. Nós acabamos de presenciá-lo na sexta e no sábado, com a perca da nossa querida irmã Edelvais. E por um momento, algumas vezes, ou por alguns momentos, olhando no caixão onde ela estava, tão bonita, eu fiquei pensando ali, né? Como a morte é cruel. Ela leva sem dó, sem marcar dia e hora. Não importa se vai deixar órfãos, viúvos ou viúvas, não importa a idade, ela leva mesmo. Ela é um inimigo implacável. Graças a Deus que Jesus venceu a morte na cruz. Senão estaríamos em muitos maus lençóis. Então ela veio mesmo. E olha, nem precisamos ir ao seu encontro. Nem precisamos. Um dia ela nos encontra, nos acha e nos leva. É assim, essa é a realidade. A grande questão é, como encarar este fato? Como encarar esta realidade? Como viver sabendo que se Jesus não voltar, não é? Antes de nós morrermos, nós vamos enfrentar a morte, se ele não voltar antes. Não é? Como é que nós podemos enfrentar esse fato, essa realidade, e ainda assim vivermos bem? Um homem ia andando por uma rua que passava em frente ao cemitério. Já era 10 e tanto da noite. E ele estava um pouco apreensivo, óbvio. No entanto, uma jovem o alcançou e como que nada, ia bem, vamos dizer assim, serena e tranquila, passando por aquela rua, e ela também ia passar por aquele cemitério, e ela já ia ultrapassando ele na caminhada, quando ele disse assim: ei jovem, ei, vamos passar junto. Você não tem medo de passar em frente ao cemitério não? Uma hora dessas? Aí ela respondeu: o senhor está vendo aquela luz lá no final dessa rua, aquela luz mais forte, naquela casa lá no final daquela rua? Aí o homem olhou e disse: estou vendo sim, claramente, é uma luz muito forte. Ela disse então, lá é minha casa, depois do cemitério. Eu não vou entrar no cemitério, não vou ficar no cemitério, não vou dormir no cemitério, eu vou depois do cemitério. Então eu não tenho medo do cemitério. A minha casa não é no cemitério, eu não tenho medo. O cemitério é só a passagem, mas a minha casa mesmo é depois dele. Sabe, irmãos, isso é muito bonito. A convicção, a clareza dessa jovem, não é? Ela estava dizendo: eu vou para casa e é depois do cemitério, não é no cemitério. E essa é uma das formas de enfrentarmos a realidade da morte. Amanhã muita gente vai pensar sobre a morte, vai chorar os seus mortos, a saudade vem nesses dias. Mas é preciso, para enfrentar a morte, estar seguro, salvo em Cristo e vivendo de uma forma agradável a Ele. Não foi uma nem duas vezes que aqueles que visitaram nossa irmã no hospital a pegaram orando. Eu peguei, o pastor Carlos também a viu orando, e outras pessoas que puderam visitar viram ela orando lá. Como é que uma pessoa que está numa situação difícil, às vésperas da morte, pode ter paz, e paz no coração, a ponto de orar no leito ali de uma UTI, já quase que desenganado? Só tem uma explicação. A explicação é a seguinte: essa pessoa está segura nos braços de Deus, está segura nos braços de Jesus, não é? E está vivendo de forma agradável a Ele, portanto, com a sua vida, o seu coração em paz mesmo. A grande pergunta que eu e você temos que fazer é: e nós estamos em paz com Deus, consigo mesmo e com os irmãos, para que se chega o nosso dia, a gente vá realmente sem nenhuma pendência ficando para trás? Irmãos, apesar de tudo que Moisés viveu,
apesar dos seus problemas pessoais, como a ira, por exemplo, que ele teve lá na rocha, não é? Apesar dos desertos, apesar de ter que aguentar tantos lamentos daquele povo, Moisés viveu bem. E viveu bem porque Deus era com ele. E só vive bem quem com ele Deus está. Só vive bem. Deus o amava. E aí uma garotinha perguntou para a mãe assim: mãe, por que Deus nos ama tanto? Porque a mamãe era crente e falava sempre para a filha: olha, Deus te ama, Deus nos ama muito, Ele ama tanto. Ele deu até o filho para morrer na cruz por nós. E a mamãe ali, com as simples palavras, disse assim para a filha: filha, Deus nos ama tanto, e por uma razão, ou uma das razões é porque Ele só tem um de cada um de nós. Ele não tem dois de você, três de você. Ele só tem uma Estela, que era o nome da garota. Ele só tem uma, então Ele ama tanto você, porque você é a única. Ele fez só uma de você, não fez duas, não fez três. E eu e você sabemos que o amor de Deus é eterno. É maravilhoso, não é? Deus amava Moisés, Deus cuidava de Moisés, e Deus o exaltou. Tanto que diz a Bíblia no versículo de número 10, aí do capítulo 34, nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor falava face a face. Nunca mais. Olha que coisa maravilhosa. Um homem que viveu com Deus, um homem que viveu intensamente a sua vida com Deus, um homem que sabia o que era andar com Deus e que morreu, não é, no monte onde Deus o levou, na presença de Deus. Porque o amor de Deus, meus irmãos, vai além dos nossos delitos e pecados e defeitos. O amor de Deus vai além. Se Deus fosse nos amar por causa dos nossos méritos, estaríamos todos condenados. Porque há muito mais deméritos do que méritos. Mas Ele nos amou porque quis amar por ser Deus. Moisés então deixou o corpo e foi habitar com o Senhor. Porque é assim que acontece com o crente. Ele deixa o corpo e ele vai habitar com o Senhor. Isso é tão verdade, que Moisés morreu aí há tantos anos antes de Cristo, talvez 1000 anos, ou 1500 anos, mas quando Jesus estava aqui na terra, certo dia ele subiu no monte, que foi conhecido como o Monte da Transfiguração. E quem é que aparece lá para falar com Jesus e os discípulos? Moisés. Enganam-se aqueles que pensam que a pessoa morreu e fica dormindo lá na terra. E só depois, então, ela vai se deslocar de lá para o céu, etc e tal. Para esse eu gostaria de pedir uma explicação. Por que Moisés está na transfiguração se ele ficou dormindo lá no pó? Como é que explica então? Bom, explica com a Bíblia, porque a Bíblia diz que a pessoa, o corpo fica ali, mas a pessoa vai estar com o Senhor, né? Consciente, vivinha da Silva, literalmente. Moisés, o representante da lei, e Elias, o representante dos profetas, está ali no monte. Então, ele já está com o seu Senhor, como a irmã Delvai já está com o seu Senhor, e todos os crentes em Jesus, quando morrem, vão estar com o Senhor. Por isso, para o crente, morrer é deixar o corpo e ir habitar com o Senhor, é mudar de país, é deixar, não é, a peregrinação terrena para a sua habitação permanente celestial, é mudar do corruptível para o incorruptível, não é? Então, por isso que Paulo disse assim: não sei o que eu prefiro, né? Se eu fico aqui e cuido de vocês, prego que eu amo fazer isso, ou se eu prefiro ir e estar com o Senhor. Ó, dúvida cruel, né? Hoje Paulo já não tem mais dúvida, porque ele já está lá, partiu. Mas com certeza para o crente é muito melhor partir e estar com o Senhor. E como é que Moisés termina a sua vida aqui? Como é que nós deveríamos terminar? Meus irmãos, há pessoas que saem desse mundo praguejando, xingando, brigando com médico, enfermeira, desligando aparelho, uma anarquia, né? A pessoa viveu mal e morreu muito mal. Há pessoas que saem tensas, nervosas, porque estão deixando dívidas. Não só dívidas financeiras, mas pessoas a quem eles não perdoaram. E está partindo desse mundo desse jeito. Moisés não. Moisés parte bem. Ele realmente cumpriu o seu dever como deveria ter cumprido. E eu quero destacar 3 fatos aqui nesses últimos capítulos do livro de Deuteronômio, pelo menos,
que mostram como é que Moisés partiu deste mundo. E eu queria incentivar você então, claro, não quero que ninguém morra amanhã, obviamente, não é? Gostaria que você vivesse aí como Moisés 120 anos, mas se você viver só 100, então eu gostaria que você, ao partir com 100 anos, partisse, quem sabe, igual Moisés partiu. E como é que ele partiu? Como é que ele partiu? Em primeiro lugar, ele deixou alguém em seu lugar para continuar a obra que ele estava fazendo. Ele tinha a obra de Deus em suas mãos, e a obra era de Deus, e ele, quando está partindo, ele deixa alguém para continuar esta obra. Leia comigo o capítulo 31, versículos 7 e 8, por gentileza, mas seja rápido, viu? Vamos ler o 1 também. 31, depois foi Moisés e falou estas palavras a todo Israel, e disse-lhes, o 2, da idade de 120 anos sou eu hoje, e já não poderei mais entrar e sair. Além disso, o Senhor me disse, você não vai passar o Jordão. Versículo 7, e chamou Moisés a Josué, e lhe disse aos olhos de todo Israel, está aí ele passando o bastão, né? Esforça-te, anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, não te desamparará, não temas e nem te espantes. Então como é que Moisés parte? Ele parte tendo concluído a sua parte na obra e já deixando um sucessor, alguém para dar continuidade no trabalho. Meus irmãos, que atitude bonita de Moisés. Sabe o que isso significa? Significa que Moisés entendia que ele não era o dono da obra. Ele era servo do dono da obra. E a obra ia continuar sem ele. Às vezes parece que a gente pensa que a obra de Deus não vai para frente sem a gente. Doce engano, irmãos. Deus tem os seus em todos os cantos do mundo. Eu pregando agora, pela misericórdia do Senhor, na Igreja Batista Esperança, na conferência missionária, eles tinham lá 57 missionários. Eles sustentam 86 missionários, vão acrescentar mais 14 agora. Só a promessa de fé deles vai sustentar 100 missionários. Olha só que coisa, né? E eu conheci missionários de todo o canto do Brasil, inclusive no Chile, Peru, Venezuela. E foi tão gostoso ver aqueles irmãos dando testemunho de vários cantos do mundo, e como se todo mundo fosse uma equipe, não é? Vários cantos aí do nosso país dando testemunho como se fosse uma equipe. E é assim que tem que ser. Nós somos uma equipe na obra, mas o dono da obra é Deus. E é assim que eu tenho que viver, e você também. É assim que nós temos que viver. Moisés, ele tinha consciência, ele era um servo, ele era um instrumento, ele era um vaso, preste bem atenção, a serviço do mestre. Um vaso a serviço do mestre. E quando a gente é um vaso a serviço do mestre, o mestre usa o vaso. Porque a gente é dele, pertence a ele. Então quando chegou a hora de sair deste mundo, quando as cortinas do palco da sua existência estavam para se fechar, ele tinha alguém para continuar. Ele tinha alguém para continuar. E não foi alguém pego no laço, não foi alguém despreparado, não foi alguém que não tinha andado com ele antes. Na verdade, Josué foi um dos cativeiros, e um dos que estavam cativos, não é? E quando entraram no deserto, destacou-se como comandante, levando a Israel a vencer os amalequitas. Então Josué, escolhido por Deus, orientado por Moisés, foi alguém que Moisés discipulou, treinou e preparou. Eu quero te fazer uma pergunta hoje à noite. Se hoje fosse o último dia da sua vida, você, irmã, deixou preparado o seu marido para ele saber cozinhar, lavar, passar, cuidar das crianças? Irmão, se fosse o seu último dia de vida, tua esposa sabe qual é a senha do banco, qual é o banco que você tem conta, quais são as contas que tem que pagar todo mês, quais são as dívidas que vocês têm? Você tem preparado a sua família para isso? Para, pastor, de falar uma coisa dessa, bate nessa boca. Eu até bato, mas não vai adiantar. Não vai mesmo, né? Não vai mesmo. O dia que Deus nos chamar, irmãos, não ficaremos aqui nem um segundo a mais. E temos que viver preparados.
Temos que viver preparados. E preparar as pessoas que vão ficar, da nossa família pelo menos. Assim deveria ser com todo cristão, pensando na família cristã. Se eu toco violão, será que eu estou treinando alguém para ficar no meu lugar? Se eu sou pastor, será que eu estou treinando alguém para me substituir? Se você é diácono, você está treinando alguém, orando por alguém, pedindo que Deus levante mais diáconos? Se você é professor de escola dominical, você está pensando em alguém, orando por alguém para substituir no professorado? Se você é evangelista, está treinando alguém para evangelizar? Está levando alguém a evangelizar com você, ou você vai sempre sozinho? Deveríamos sempre ter alguém que estamos treinando. Se você ver o que Jesus fez, foi exatamente isso. Aí você pega Paulo, você vai ver que Paulo fez exatamente isso. Sempre treinando alguém para quando ele partisse, ficasse. Elias fez isso com Eliseu, não é? Foi isso que Jesus ensinou. E de fazer discípulos de todas as nações. Um dos propósitos é para que a obra, meus irmãos, não pare. Não pare. Sabe por que muitas vezes uma igreja vai até uma altura aí, de repente morre o pastor, morre o diácono, a igreja fecha? A culpa não é só de quem ficou, não, é de quem foi também. Eles não treinaram ninguém. Aí não tinha ninguém para tocar à frente do trabalho, fechou. Quem é que nós estamos discipulando? Olha, 2017, eu quero te dar uma notícia aí interessante. Falta só 2 meses para acabar. Só 2 meses, você não sabia disso? Só 2 meses para acabar 2017. Então você só tem 60 dias para levar uma alma a Cristo esse ano. Se você não quer passar mais esse em branco. Você só tem 60 dias. Então corre. Porque o tempo está indo e está indo rápido. Quem é que estamos treinando? Quem é que estamos encaminhando para continuar a obra de Deus? Meu querido irmão, minha querida irmã, não saia deste mundo sem passar o bastão ao próximo corredor. Não passe, não faça isso, não saia. Pense em alguém, ore por alguém, treine alguém, pense em alguém, mas não deixe a obra parar em você. Não deixe ela morrer aí. Alguém tem que continuar. Nós vamos passar aí as próximas gerações. Moisés, quando partiu, partiu bem, porque além de cumprir o que Deus tinha dado para ele cumprir, ele deixou alguém para continuar a obra. Então, é um grande exemplo de vida a ser seguido dentro dos caminhos de Deus. Segundo lugar, Moisés, quando está partindo, diferente de muitos, ao invés de reclamar, murmurar, lamentar, xingar o médico, a enfermeira que deu a última agulhada, ele não faz nada disso. Ele pega uma caneta, ou uma pena, ou uma tabuinha, sei lá, um tijolo, e ele escreve uma música. Hã? Moisés fez isso? Abra a sua Bíblia aí no capítulo 32, versículo de número 2 a 4. E eu vou cantar ela para você aqui, inclusive. Exatamente. Né? Vou cantar aqui para você aprender. Tanto que aí no sobrescrito do capítulo 32 está escrito assim: último cântico de... Gente, que coisa, olha, eu olho isso aqui, irmãos, eu fico assim, pensando, puxa vida, que coisa, né, maravilhosa. A pessoa está sabendo que vai partir, e antes de partir escreve uma música, um hino de louvor a Deus, que seria lembrado por gerações. Você sabe que os judeus cantam esse hino aí, ó, até hoje. Não é à toa que Moisés é considerado um grande líder em Israel até hoje. Até hoje. Então ele escreve um cântico, porque o seu coração está cheio de júbilo. A Bíblia não diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então só pode cantar quem está morrendo, aquele que está com Deus no seu coração, está com o seu coração cheio de louvores a Deus, de gratidão, pela vida que viveu, pelo que viu de Deus, pela bênção que recebeu. É lindo isso, meus irmãos. Veja lá o cântico, não é? Capítulo 32, diz assim: goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva. Por que apregoarei o nome do Senhor? Dai grandeza ao nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é verdade e não há nele injustiça. Justo e reto ele é. E um bonito cântico, diga-se de passagem, cheio de doutrina, né? Então, enquanto alguns saem reclamando, murmurando por não terem alcançado o que queriam, culpando todo mundo, não é, pelo infortúnio, Moisés sai cantando. Queira Deus que nós saiamos. Queira Deus que o último som dos meus e dos seus lábios lá, talvez na UTI, sei lá, né, onde a gente partir, não seja de lamento, mas seja de gratidão, mas seja um louvor ao Senhor pela vida que Ele nos deu. E olha que a ele não foi permitido entrar na terra prometida, hein?
Deus disse, veja com os teus olhos, ó, é bonito Moisés ali, aquele lugar que eu te falei, ó, há muito tempo atrás, só que você lá não vai pisar. Mesmo assim, Moisés louva ao Senhor. Ele morreu antes da terra, mas isso não impediu a sua comunhão com Deus, porque mais importante do que a terra para fazer a sua vontade, era importante a vontade de Deus, para que a vontade de Deus fosse feita na terra, e Moisés se adequou a ela. Isso não desviou a sua intimidade do Senhor. Alguns se desviam por muito menos, irmãos. Quanta gente anda fora dos caminhos de Deus por muito menos, abandonam a Deus, deixam de assistir aos cultos do Senhor, deixam de pregar a palavra de Deus, deixam de ler a Bíblia, deixam de orar, deixam de ter uma vida ardente, radiante com Deus, por muito menos. Moisés, com tudo que sofreu, tudo que viveu, viu a terra, não pôde entrar e sai cantando, ele não sai lamentando. Moisés faz uma música, porque a vontade de Deus é o que lhe basta. Ele tem prazer em louvar a Deus, na vida e na hora da morte. Ele crê que o mesmo Deus que preparou todas as coisas para a sua vida, também preparou todas as coisas para a sua morte. Quem sabe disso e pensa assim, está seguro, está seguro. Pode louvar até no momento do fechar dos portais terrenos e abertura dos portais celestiais. Aliás, nós deveríamos cantar mesmo, gente. Veja bem, fecham-se os portais terrenos, esse mundo de corrupção, tribulação, angústia, sofrimento, e abrem-se os portais celestiais, onde não há lágrimas, dor, tristeza, desalento, frustrações. As ruas são de ouro, o Senhor está lá, nossos irmãos, amigos queridos do passado, do presente, que já partiram. Gente, deveríamos cantar, estamos indo para casa, nossa casa é além, é depois do cemitério. E há uma luz, que não é a do sol que brilha lá, é a luz do próprio Deus. Eu conheço então um pedacinho da música aqui de Moisés, vou cantar para você ouvir. Quem sabe a gente aprende e canta aqui na igreja daí mais vezes, né? Goteje a tua doutrina como a chuva, destilhe a tua palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei ao nosso Deus, eis a rocha. Bonitinho, né? É, Moisés que escreveu. Letra boa. Essa letra é bíblica. Garanto para você. Está aí, na Bíblia, não é mesmo? Maravilhoso, meus irmãos. Então, vamos pensar nisto. Amanhã a gente vai, indireto ou indiretamente, pensamos naqueles que partiram. Um dia chegará a nossa hora. Como é que vamos sair? Há fé suficiente, há confiança suficiente no Deus Todo-Poderoso, há paz no nosso coração, de verdade, por termos entregado a nossa vida nas mãos dele, de modo que nem a morte nos assusta mais. Se assim for, que ao invés de lamentar, escrevamos um último cântico de adoração ao Senhor pela vida que ele nos deu. E último lugar, terceiro lugar. Então Moisés, ele sai deste mundo aí, não é? Deixando alguém para continuar a obra. Segundo, ele sai com um cântico nos lábios. E terceiro e último lugar, ele sai abençoando o povo. Note, ele sai abençoando o povo. Está lá no capítulo 33, acompanhe comigo por gentileza, eu vou ler apenas um versículo, não é o versículo 1, porque a bênção está aí dos versículos 6 até o 29, e é uma bênção, uma bençona, né? Estou inventando essa palavra aqui, não tem na língua portuguesa, talvez no caipirês deva ter, né? Mas é uma bênção grande. Versículo 1. Esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel na sua morte. Ó, ele está morrendo, olha para o povo e abençoa. Sabe quem é que pode fazer isso, meus irmãos? Só quem tem a bênção de Deus. Só quem tem que pode dar. E Moisés tinha para dar a bênção sobre outras pessoas. Moisés cumpre o que é o desejo de Deus para o seu povo: abençoai e não amaldiçoeis. Por tudo que Moisés viveu com aquele povo, você lembra um pouquinho do que Moisés viveu com aquele povo no deserto? Gente, aquele povo ali foi, olha, vou dizer uma coisa para você, viu?
Você já viu falar de aguilhão? Aguilhão é uma madeira assim, um cabo de madeira que tem na ponta um arpão. E aí quando o cavalo está sendo amansado, e ele está puxando a carroça, ele quer empacar ou quer voltar atrás, então o domador pega aquele aguilhão e finca no cavalo. Claro que dói, né? Aí ele caminha. Quantas vezes no deserto aquele povo não fez isso com Moisés? Uma hora reclamava da água, outra hora da comida, outra hora do maná, outra hora da chuva, outra hora da seca, outra hora do deserto, outra hora das cobras, outra hora, todo dia tinha uma reclamação. Uma hora se rebelava de fora, né, dentro do povo, outra hora dentro da própria família contra Moisés. Mas aquele homem manso, diz a palavra do Senhor, aquele homem manso, diz a palavra do Senhor, ele não guardou nenhuma mágoa no seu coração. Nenhuma. Tem gente que morre por causa de mágoa, rancor, raiva, ira, né? Ó, fala comigo, mas não toca no nome daquela pessoa. Que isso? Um crente dizer uma coisa dessa? Das duas, uma, ou não é crente, ou está muito mal espiritualmente, mas muito mal mesmo, né? Então Moisés não, ele sai, irmãos, e ele olha para aquele povo, e ele abençoa aquele povo. Então, ele podia derramar o seu coração rancoroso, envenenado, magoado, mas ele não faz isso, porque ele não tem isso. Ele tem um coração abençoado para abençoar. O que é que isso indica? Que Moisés não permitiu que as circunstâncias externas envenenassem o seu interior. Moisés foi um homem que soube o que realmente significa a palavra perdoar. Ele soube, e ele perdoou, e ele abençoou. Meus irmãos, o verdadeiro perdão é aquele que se concede no coração, sem que o ofensor tenha pedido ou mereça. Vou repetir a frase, isso aqui é forte, hein? Olha lá. O verdadeiro perdão é aquele que se concebe no coração e concede do coração, sem que o ofensor, sem que a pessoa que te ofendeu, venha pedir perdão ou mereça perdão. Quando Deus preparou o perdão na cruz, foi antes de você nascer, não foi? E eu também, não foi? Eu só aos 17 anos vim pedir perdão a Deus da minha incredulidade. E nem por isso Ele me matou antes. Porque o seu perdão estava disponível lá. Moisés também não sai deste mundo descontente com Deus. Então ele não saiu ofendido com as pessoas e nem descontente com Deus. Às vezes a pessoa é descontente com Deus. Por que eu nasci pobre? Eu queria ter nascido rico. Eu queria ser famoso, eu queria ter um carro, uma Mercedes. Não queria andar de Fusca, eu queria andar de Mercedes. Por que eu nasci pobre? Há pessoas que vivem assim, passam a vida inteira lamentando assim. Mesmo que não tenha sido permitido entrar na terra prometida, Moisés não fica descontente com Deus. Irmãos, isso é vida espiritual. Isso é andar em espírito. Isso é ter intimidade com o Senhor de verdade. Moisés aceitava a vontade de Deus com presteza. Moisés sabia que os planos de Deus eram melhores que os seus. E de verdade são, irmãos. É que às vezes a gente não consegue enxergar. Mas os planos de Deus sempre são melhores do que os nossos. Eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia em Isaías 38. E eu queria que você lesse comigo aí esse versículo. Eu vou ler, você acompanha com os olhos. Mas eu queria que você prestasse muita atenção nesse versículo. Mas esse versículo deveria ser o versículo da nossa vida. Porque se nós nos atentarmos para ele, absorvermos o que ele diz, meus irmãos, nossa vida vai ser diferente. Olha o que diz esse versículo aí. Isaías 38, versículo 17, foi um versículo da minha meditação de ontem. E eu tenho que compartilhar com você, porque ele é muito importante, ele é muito sério, e ele muda a vida da gente. Olha aí. Eis que para a minha paz, eu estive em grande amargura. Ó. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que ela não caiu na cova da corrupção, porque o Senhor lançou para trás de suas costas os meus pecados. Você entendeu o que você leu? Eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Olha aí.
Está entendendo o que você está lendo mesmo? O Senhor me abraçou tão amorosamente a minha alma, que ela não caiu na corrupção. Porque o Senhor pegou os meus pecados e lançou para trás das tuas costas. Meu irmão, se nós entendermos esse versículo, guardarmos no coração, nós vamos ser outro crente. Nossa vida toda muda. Toda muda. Nunca mais vai sair uma reclamação da nossa boca. Porque nós vamos entender que todas as amarguras são um bisturi de Deus, nos levando a uma vida de intimidade com Ele e paz. Então guarde esse versículo no seu coração. Moisés guardou. Mesmo quando somos impedidos de fazer algo que gostaríamos de fazer, não devemos lamentar. Assim foi Moisés, o maior líder que Israel já teve. Termino. Poderíamos resumir a vida dele em dever cumprido. Dever cumprido. Ou usar as palavras de Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Poderemos nós falar o mesmo quando as luzes da ribalta começarem a se apagar da nossa existência? Queira Deus que sim, né? Então, quando as cortinas da nossa vida começarem a se fechar, será que nós vamos ter o mesmo final, vamos deixar o mesmo legado que Moisés? Agora sabemos o que devemos fazer, e vamos fazer. Temos nós preparado um legado para deixar, treinado outros? Estamos vivendo de modo a não deixar pendências, gente, isso é importante, hein? Conflitos, perdão não liberado. Poderemos ter um hino nos lábios no momento final? Teremos uma palavra de bênção para deixar? Já pensou um pai de família reunindo os filhos na última hora dizendo: meus filhos, eu estou partindo, mas eu quero dar uma bênção para cada um de vocês? Já pensou que coisa maravilhosa, irmãos? Uma mãe fazendo isso. Poderia se escrever sobre nós o que se escreveu sobre ele. Eu quero terminar com você lendo aí os versículos de 9 a 12. Por gentileza, abra aí. 34, vamos ler do 10 ao 12. Queira Deus que assim seja escrito sobre nós. 34, do 10 ao 12. E nunca mais se levantou em Israel algum profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, e em toda a mão forte, e em todo o espanto grande que operou Moisés aos olhos de todo o Israel. Moisés foi um homem igual a nós. Então, meus irmãos, lutemos para vivermos e partirmos igual a ele. Lutemos. Que Deus nos ajude a termos uma vida tão maravilhosa, tão linda, como Moisés teve. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, nós queremos louvar ao Senhor pela Tua palavra. Hoje nós aprendemos um pouquinho sobre a vida de Moisés. Hoje nós aprendemos um pouquinho, ó Deus, sobre o final, a partida deste homem de Deus. E Pai, ele fez o que tinha que fazer, porque obedeceu a direção do Teu Espírito. Nenhum de nós aqui sabe, nenhum daquelas pessoas que vão ouvir esta mensagem sabem qual é o último dia da sua existência, qual é a última semana, qual é o último mês. Então, antes que esse dia chegue, Pai, abra os nossos olhos, para nós vivermos com o Senhor, vivermos uma vida entregue na Tua presença, uma vida fiel, dedicada, consagrada a Ti. Abra os nossos olhos, Senhor, para nós prepararmos outros no nosso lugar. Abra os nossos olhos para nós podermos, ó Deus, não ter nenhuma pendência da qual nós tenhamos que lamentar na última hora, mas que a nossa vida esteja em dia, para que possamos louvar ao Senhor no dia da nossa partida, se o Senhor assim permitir. E também, ó Deus, abra os nossos olhos, para que nós possamos, ao partir, realmente, Pai, partirmos numa vida de intimidade com o Senhor, de maneira que o Senhor se agrade de nós. Eu oro por cada um que está aqui. Às vezes a gente não considera essas realidades da morte, Deus, presentes ou muito próximas de nós. A gente acha que sempre vai ser lá no final da vida. Mas a gente esquece que o final da vida pode ser aos 40, aos 50, aos 25. Então, Pai, tenha misericórdia. Nos ajude. Amanhã é comemorado aí, ou
ou é um feriado, não é? De dia de finados, que a gente, apesar de não visitar os mortos e nada disso, mas que a gente, pelo menos, Deus, faça uma reflexão sobre a nossa própria vida. Como é que estamos vivendo? Para que o dia do Senhor, ou o dia da nossa partida, não nos pegue desprevenidos, mas que a nossa vida esteja em dia com o Senhor cada dia. Abençoe esta palavra, abençoe cada um que está aqui, cada um que vai ouvir, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém.